Bom, pessoal, antes de começar, na verdade, só por curiosidade, quem daqui é empreendedor? Tá, legal. Alguém daqui é investidor? Investidor anjo? Tá. Bom, o que eu vou contar para vocês é que, na verdade, todo mundo que está aqui nessa sala pode ser um investidor anjo, investindo em ideias inovadoras a partir de R$1.000. Tá? Essa é a proposta do Brota, né? A gente vai chegar mais para frente para falar sobre a nossa proposta de democratização de investimento anjo no Brasil, assim como a democratização do acesso a capital semente para projetos inovadores. Mas antes disso, eu vou fazer uma apresentação meio que geral falando sobre fontes de acesso a capital empreendedor, né? Então, qualquer um que tenha uma ideia onde você pode conseguir esse capital, eventualmente, obviamente, com diferenciações, prós e contras, por aí vai. Eu não vou entrar muito no mérito, vou tentar fazer de uma maneira mais passando por cada tipo de modelo, até chegar no nosso modelo, e explicando um pouquinho do que é o equity crowdfunding, né, ou investimento colaborativo para startups, e por que a gente acha tão interessante, por que a gente empreendeu isso no Brasil, e tem desenvolvido esse trabalho nos últimos 9 meses, depois de conseguir ter sido pioneiro, porque envolve o mercado de capitais, né? Então, a gente está empreendendo num mercado altamente regulamentado, e existiu um empecilho legal muito claro. Então, conseguimos quebrar isso. Mas vamos lá, eu acho que antes de mais nada, né, algumas perguntas aí que qualquer empreendedor precisa responder, né? Por que captar, né? Então, quando a gente fala em bootstrapping, né, então utilizar o próprio capital, utilizar o capital gerado na operação, ou seja, não recorrer a fontes externas, né? No final do dia é sempre o recomendado, né? Para começar uma operação, você não vai ter um sócio, de alguma maneira você vai ter uma liberdade muito grande, quando é possível, é uma maneira de você começar uma empresa sem dúvida alguma, né? Quanto captar? Então, a gente fala muito empreendedor fala, puta, vou captar 1 milhão. Né? Aí você fala, pô, mas tua empresa está no estágio inicial. Se você captar 1 milhão, isso aqui vai ser 99% da tua empresa. Né? Você vai ser diluído de uma maneira que acabou. Né? Você perdeu a tua empresa e você muito provavelmente não vai conseguir captar de novo lá na frente. Né? Então, esse é um outro racional interessante. Olha, eu preciso levantar recursos junto a investidores, só que eu preciso saber que esse não é a primeira vez que eu vou captar, nem a primeira vez, nem a última, né? Então, eu preciso ter capacidade de continuar me diluindo como fundador, sem perder o controle da minha empresa. Né? Outra pergunta importante para se ter em mente. Né? De quem captar? Né? E aí a gente vai entrar um pouco nesse ponto, que aí a gente fala dos 3 Fs, né? Que é o famílias e amigos, né? Friends, Family and Fools, né? Ou fans. Então, quem investe numa ideia, num estágio tão inicial, ou é muito fã, ou é burro mesmo, né? Obviamente, você sempre tem o banco, né? Então você consegue tocar uma operação lá no cartão de crédito, cheque especial, financiamento, investidores anjos, aceleradora, subvenção, né? Então editais aí do governo, alguns com contrapartida, outros são grana de fundo perdido, grana dada, fundos de investimento ou de private equity, por aí vai. Né? E cada um tem seu pró e contra, cada um tem sua contrapartida em termos de proposta de valor. Quando captar? Né? Então, a gente pegando aí o estágio da empresa. Né? Então, desde o momento onde você tem aquela ideia brilhante, você fala, puta, tenho aqui uma ideia genial. Né? Você monta um PowerPoint e você eventualmente pode ir ao mercado e captar com isso. Né? No Vale do Silício, um PowerPoint vale 1 milhão lá. Né? No Brasil, infelizmente, ou felizmente, tá? Porque no final do dia eu não sei o quanto que é eficiente, uma ideia é commodity, né? A gente sabe aqui, e principalmente no mercado brasileiro, os investidores querem ver alguma coisa. Né? Me prova qual que é o teu produto. Né? Não precisa ter tração, não precisa ter nenhum primeiro cliente, mas mostra que você consegue executar e me mostrar alguma coisa. Né? Um MVP operacional, funcional. Né? Então, alguns momentos, né? Seja no momento pré-operacional, você pode captar dinheiro, muitas vezes você faz a rodada de Friends and Family naquele primeiro momento, né? Que realmente a única pessoa que vai confiar em você é teus amigos e tua família. Você pode captar um MVP ou validação, então você tem lá, você montou teu site, né? Você não está faturando, você está começando a tentar encontrar o tal do Product Market Fit. Né? Então, pô, eu desenvolvi um produto, né? Eu vi um problema aí, montei um produto, né, que é um serviço, uma solução para esse problema, mas de alguma maneira ainda estou descobrindo se eu tenho demanda, né, e se essa demanda vai pagar por isso. Né, então, e aí o momento de tração, ou growth, né, que é realmente o crescimento da operação. Ó, já tenho o meu cliente, já sei quem é meu público, agora é realmente expandir a operação.
E aí, nesse momento, um fundo de investimento entra muito, muito forte nisso. Outra pergunta, né? Valuation. Acho que esse é o maior desafio de qualquer empreendedor. Pô, quanto que vale minha empresa? Né? Você vai ver que no próximo slide, eu coloquei esse aqui, né? Como calcular. Mas depois eu ainda falo assim, precificação na prática. O que eu estou querendo dizer com isso? Que isso aqui, no fundo, é meio que para inglês ver. Né? No final do dia, quando a empresa está começando, é muito difícil você usar qualquer uma dessas técnicas de precificação. Né? Como que você vai projetar o fluxo de caixa de uma empresa que você nunca faturou, você não tem a menor ideia? É tudo chute, é tudo... No final do dia, você pode fazer, são algumas técnicas que você pode, enfim, se basear, né? Mas no final do dia, a gente fala muito que em estágio inicial de empresa, é a regrinha do 3. Né? Eu vou contar um pouquinho como que a gente fez nossa valuation, mas enfim, a gente fala de múltiplos, né? Enfim, principais múltiplos do mercado, onde você consegue, de alguma maneira, comparar transações similares, né? Que no Brasil é difícil, você não tem um cenário de investimento anjo, de private equity muito aberto. Ninguém sabe quanto que o fundo investiu, quanto que ele pegou de equity, investidores anjos não abrem. Né? Nos Estados Unidos você tem isso aberto, né? E por conta disso você tem uma eficiência muito grande no mercado. Preços dos ativos, pouco utilizado, e o tal do discounted cash flow aqui. Né? Compartilhando um pouquinho como que eu fiz a minha, foi literalmente 4 perguntas. Né? Quanto eu estou disposto a abrir mão da minha empresa? Né? Então, nesse momento inicial, sei lá, 15%. Né? Quanto que vale? Não sei. Mas 15% eu estou disposto a abrir. Né? Quanto de capital eu preciso para validar minhas 2 principais hipóteses? Adicionado a isso, também 3 meses de gordura para trabalhar. Então, basicamente, eu vi assim, qual que vai ser o meu burn rate mensal, meu custo nos primeiros 6 meses, por exemplo. Essa é a minha necessidade de capital. Regrinha de 3. Né? Quanto eu estou disposto a abrir versus quanto eu preciso captar, eu chego numa valuation estimada. Também se trata de um chute, você não consegue comparar muito no Brasil, mas é um primeiro norte, digamos assim. Né? E aí a gente fala um pouquinho de algumas coisas importantes, né? Deixar um bom gosto na boca dos investidores. Né? Então, tem muito disso. Né? Se o investidor ele entra e fala, putz, paguei caro para essa empresa, isso também não é algo que você quer gerar. Né? E também o que eu falo muito de colocar em risco as próximas rodadas, que é aquela história, pô, se eu capto agora, minha empresa não tenho nada, eu falo que minha empresa vale 5 milhões, aí daqui 1 ano eu vou num fundo, o fundo fala que vale 3, eu estou ferrado, eu não consigo captar, e eu não vou poder captar uma valuation menor, porque os meus investidores da primeira rodada vão ficar putos. Né? Então esse é um assunto muito delicado, assim, a gente na plataforma, todo empreendedor que chega para captar, o cara consegue seguir o processo inteiro sozinho. Bate no ponto da valuation, até anjo vem falar pra gente, quanto você acha que vale? Eu falei, pô, mas você que é o anjo, é o processo contrário, você me fala quanto você acha que vale, né? Então ninguém realmente sabe, essa é uma grande incógnita, é um grande desafio de empresas nascentes, empresas embrionárias. Né? Outra pergunta importante, né? Como você vai receber essa grana? Né? Como que ela vai entrar na empresa? Você tem, obviamente, um modelo de dívida conversível, um investimento direto, né? Equity, participação acionária, e outras estruturações que você pode utilizar. Cada uma delas, obviamente, tem prós e contras. Né? No Brasil, a dívida conversível é também utilizado para investimento direto, então é equity convertido, transvestido em dívida, né? Porque no Brasil você tem uma necessidade muito grande de proteger o investidor anjo. Né? O investidor anjo está dando uma graninha num estágio muito inicial da empresa, a chance daquela empresa quebrar é enorme, deixar passivo trabalhista, fiscal, fazer uma série de besteira e o investidor, coitado, ser contaminado, né? Por ser, obviamente, a parte mais rica lá, obviamente, chegar qualquer juiz e faz uma desconsideração da personalidade jurídica e sobe direto no cara que tem mais grana, que é o investidor anjo. Né? Então, o veículo mais utilizado, aquele que traz a maior segurança, inclusive para o empreendedor, né, de uma sociedade prematura, é a dívida conversível, né, que pode ser um mútuo conversível, pode ser um título de dívida, uma debênture, que basicamente ele entra como credor, mas dali X anos há ou a conversão obrigatória ou uma opção de converter aquilo em participação acionária, se a empresa for bem. Se a empresa for mal, obviamente, aquele título vira pó. Né? E aí, para o empreendedor também, ele não tem que receber esses investidores no contrato social, não tem que mexer no capital social. É algo que é mais simples para ambos os lados, e é por isso que é um modelo que a gente usa. Mas existem diversos outros jeitos de você receber essa grana de um investidor.
Beleza, esse é um ponto bacana aqui que eu trouxe algumas dicas, né? Como que eu tenho que apresentar o meu negócio, né? Então, às vezes o cara é brilhante, ele tem uma baita ideia, isso acontece muito, tá? Eu acho que os dois lados, e aí compartilhando até casos reais. Tem empreendedor que tem uma ideia porcaria, mas porcaria assim, coisa ruim, você olha e fala, isso aqui não fica de pé mais nunca, né? Financeiramente e economicamente isso aqui não tem viabilidade. Mas o cara faz um negócio, um storytelling, ele monta um slide deck assim, que você vê, você fala, cara, eu vou dar grana pra esse cara. Você fica, é meio hollywoodiano que os caras fazem. E o inverso também, né? Aquele empreendedor bom, às vezes o cara é tão bom que o cara fala assim, meu negócio vai se vender por si só. Não vou nem fazer slide. Se eu fizer, vou tacar qualquer coisa no slide em branco. Também não vai passar a melhor impressão, porque o investidor do outro lado, ele tem uma série de... A tomada de decisão não é só financeira, né? Ela não é só fomento, ela não é só conexão com a causa, é tudo isso junto. Então o cara ele quer, de alguma maneira, ver algo que seja bem apresentável. E a nossa plataforma, a gente fala muito disso, né? Uma apresentação precisa ser vendedor, precisa ser persuasivo, ter um storyline, né? Você precisa ter informação sustentando tudo que você apresentar. A valuation é essa, ou a projeção é essa. Qual foi o racional por trás? Quais foram as premissas? Crescimento de X% ao ano, adesão de X% dos clientes para a minha plataforma, né? Trazer um pouquinho de substância para mostrar que você realmente foi a fundo e não chutou, porque o papel aceita qualquer coisa, né? Obviamente, trazer tudo com clareza e qualidade de organização visual, né? Na medida do possível. Beleza, e aí a gente chega aqui no tema de hoje, né? Que é realmente assim... Onde está a grana, né? A busca por recursos financeiros, né? É realmente um desafio para qualquer empreendedor, qualquer pessoa que tenha uma grande ideia, né? Obviamente ele consegue se manter por um tempo com capital próprio, mas chega uma hora que nem vale a pena ele se manter com capital próprio, né? Ele vai gastar todas as economias da família dele numa ideia que ele acha que vai dar certo, mas ele sabe os riscos. Então, empreender está tudo relacionado com diversificação de risco. Se você puder trazer capital externo, faz todo sentido. Independente se você é filho do Diniz, entendeu? Mesmo se você tem uma fortuna, não faz sentido você botar grana própria. Faz sentido você sempre trazer grana externa, na medida do possível, para diversificar o teu risco, né? Sem falar a composição de contrapartidas, né? Se você traz um anjo que ele é muito smart capital, ele é um cara que vai te agregar de outras maneiras, e tem diversas maneiras que o capital ele não é só a grana, né? Não é só about money, é muito o que vem junto, né, dessa captação. Vamos lá, separando aqui, eu achei bacana trazer essa imagem, que ela separa dois tipos de dinheiros, né? Dois tipos de recursos aí. A primeira delas é uma grana para operação, né? Uma grana que você vai botar no giro, né? E uma grana que ela é para crescimento, né? Que aí são novos produtos, novos processos, novos modelos, né? A ideia é que você capte recursos, principalmente quando a gente fala de capital de risco, né? Então com um fundo, com um investidor anjo, no momento de crescimento, né? Nunca é bom você captar nesse momento aqui, porque você está queimando caixa. Tudo que você está botando, ele está mensalmente saindo, e é como se você estivesse realmente perdendo grana, mas muitas vezes não tem solução. Eu, por exemplo, captei agora, não para crescimento, eu captei para giro, né? De alguma maneira para sustentar a minha operação, porque o meu break-even, né, vai acontecer só em 2016. Então, até 2016, as minhas receitas elas não se equiparam às minhas despesas, então eu tenho um buraco lá, eu não quero botar mais grana minha, o Fred não quer botar mais grana dele, a gente trouxe capital externo, inclusive via a nossa plataforma, tá? Foi uma meta captação, o Brota captando para o Brota dentro do Brota, mas a gente chega lá na frente. Aqui também separando, né, o equity versus no strings, então existe grana, existe recursos que ele vem gratuitamente, né? Então a gente vai chegar lá, mas existem hoje em dia uma série de editais do governo, então você, com temáticas, né? Então a inovação em agronegócio, né? Existem uma série de fontes, seja fonte de financiamento, seja realmente subvenção, realmente grana a fundo perdido, que você consegue concorrer e você não precisa devolver, né? Não reembolsáveis, né? E aí, obviamente, com contrapartida, sem contrapartida, né? O cara que está botando grana, ele vai ter participação acionária na sua empresa ou não, né? Como que vai funcionar essa relação? Isso é algo importante de ver.
Bom, aqui eu acho esse eu gosto bastante desse slide pelo seguinte, ele traz aqui os diversos momentos, né, os estágios de financiamento, separado por fonte, né? Então vocês podem ver aqui, né, a parte do pré-operacional, então o conceito, o plano de negócio, aí o momento do MVP, então você desenvolve um produto, os primeiros clientes, né, operando com receita, e aí a expansão. Né? Então, cada uma das bolinhas, e aí o Brota, você vai ver que a gente pega uma faixa bem grande, desde organizar um Friends and Family, uma rodada de família, você quer receber grana do teu tio, do teu amigo, do teu vizinho, mas você não quer ter que lidar com a governança, do cara te ligar à meia-noite e falar, cadê, como é que tá na empresa? Você traz para o Brota. Né? A gente transforma isso num processo formal. Né? Então, não é a tua relação. Você fala, ó, se você quiser reclamar, segue o protocolo do Brota. Né? É assim que a gente faz. Tem o capital que vem nesse segundo momento do Friends and Family, que é um investidor anjo, é uma aceleradora, pode ser algum edital de subvenção. Capital semente, e aqui tem um grande gap no Brasil. Né? Isso aqui tem poucos players investindo. Né? Então, o que acontece é que o cara, aqui às vezes ele capta a grana da família, ou ele faz bootstrap, grana dele, aí ele chega aqui, ele bota uma graninha no bolso, e para ele chegar aqui, para que ele seja atrativo para os fundos, o cara tem um puta caminho para andar aqui e ele não tem capital. Né? Tanto é que hoje em dia tem vários fundos, como a Redpoint, que é um grande fundo americano, a Vox Capital, que eles estão quebrando cotas de 5 milhões em cotas menores de 1 milhão, 700 mil, para poder atender isso aqui. Porque você tem poucos fundos de capital semente ou investidores anjos milionários que podem fazer esses aportes aqui de 700, 1 milhão, 1 milhão e meio. Né? Então, existe um funding gap. E o Brota, hoje em dia, a gente está por aqui. Mas a gente pretende chegar até aqui. Né? A gente está aumentando o ticket a cada captação, conforme nossa base de investidor ela vai crescendo. E aí você chega no Venture Capital e no Private Equity, obviamente, a abertura de capital na Bolsa de Valores, o IPO. Né? Legal. Aqui eu trago, está meio poluído aqui esse slide, mas onde está o dinheiro? Né? Já falamos, bootstrap, capital próprio dos empreendedores, alavancagem sobre os parceiros, enfim, através da tua própria operação você vai tirando o capital. Né? Você antecipa o recebimento, você posterga pagamento, você vai se alavancando em cima disso. Né? É extremamente recomendado nesse começo, principalmente. Dívida pura, então você pode, enfim, pegar um financiamento, seja com desconto, seja sem desconto, uma linha de crédito, você pode ir numa factory e descontar duplicata, enfim, você vai se virando com dívida, e vai pagando, e o pessoal, isso é uma coisa interessante, tá? Dívida, que muita gente não gosta, fala, puta, mas eu vou contrair uma dívida, a dívida pode ser a dívida mais barata que você vai ter, ou melhor, a fonte de recursos mais barato que você pode ter. Né? Se o empreendedor acredita na ideia dele, ele sabe que aquela ideia que é pequenininha hoje, que vale, ele acha que vale, sei lá, 500 mil dólares, 1 milhão de dólares pela valuation regrinha de 3 dele, ele sabe que aquele negócio vai valer 10 milhões, vai valer 50 milhões. Então, abrir mão de participação acionária, trazer capital de risco, trazer sócio, às vezes é mais caro, muitas vezes é mais caro do que tomar uma linha no banco. Né? Mas aí, obviamente, a gente sabe que aqui, né, quando a gente fala em dívida, existe uma série de outras dificuldades. Primeiro, obviamente, Brasil, taxa de juros alta, e, obviamente, uma empresa que não tem track record. Então, como é que eu chego num banco e bato no peito e falo, me dá um 500 mil aí, só que eu não tenho faturamento, eu não tenho fornecedores que possam comprovar a minha idoneidade, eu não tenho garantia, eu não tenho nada. Né? Então o cara fala, beleza, está aqui essa taxa para você. Então ela pode parar de fazer sentido. Né? Sem falar que é um capital que não agrega em termos de capital intelectual, né? Só a grana pela grana mesmo. Agências de apoio, recurso do governo, né? Então Fundação de Amparo à Pesquisa, o Startup Brasil, FINEP, BNDES, a gente vai entrar um pouquinho lá. Capital empreendedor, né, que a gente fala aqui, a gente passou um pouquinho sobre cada um, já colocando o equity crowdfunding, um investimento colaborativo lá embaixo também. Né? Lucas, como é que a gente está de horário aí, só para... Tá. Beleza. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos aqui de editais de fomento de subvenção. Né? Então, cada um deles, né, CNPq, FINEP, BNDES, FAPESP, tem uma característica. Né? Então, eu recomendo fortemente para cada um de vocês aí que é empreendedor, entre, conheça os programas, né? Conheça a temática dos programas, o que você precisa ter. Então, por exemplo, o CNPq é focado em bolsa, né? Para você pagar salário. Então,
O CNPq, o Startup Brasil, por exemplo, é um desdobramento do CNPq. Ele vai ser uma grana que ela é carimbada, né? Você vai receber essa grana gratuitamente, você não precisa devolver, só que você não pode usar ela para AdWords. Você vai ter que usar para contratar neguinho para trabalhar na operação, o que é top, mas às vezes você precisa de um capital mais amplo. A mesma coisa vai acontecer com um PIP da FAPESP, né? Ele vai falar, ó, essa grana é laboratorial, isso aqui é para tecnologia, para inovação. Você pode comprar máquina, você pode fazer teste, comprar matéria-prima, mas você, por exemplo, não poderia gastar como equipe comercial, né? Então, é uma grana barata, é uma grana que ela tem editais ao longo do ano, você tem que aplicar, né? A porcentagem de empresas que passam, eu não tenho muito bem, eu sei que não é algo impossível, mas também não é fácil, mas vale a pena conhecer e saber se alguma delas se aplica. Bom, vamos falar de investimento anjo agora, né? Eu trouxe esses 3 amigos aí e grandes investidores, né? Esses 2 da esquerda são investidores nossos, então o Fábio Pova é o nosso investidor âncora e o João Kepler é um co-investidor da plataforma. E o Cássio, obviamente, da Anjos do Brasil, que é um grande porta-voz dessa indústria de investimento anjo, né? Ele é realmente o cara que começou toda essa movimentação no sentido de vamos congregar quem quer fazer investidor anjo, vamos trazer informação, vamos trazer melhores práticas e vamos nos unir para que a gente possa começar a fazer aporte. Então, o Cássio faz um trabalho espetacular, e o Fábio é conterrâneo aqui de vocês. O Fábio ele é cofundador da Movile, né? Não sei se vocês conhecem, ele é o cofundador mais low profile, então o Salles e o Fabrício. Ele foi cofundador da Movile, hoje em dia ele dá aula de Lean Startup na Unicamp, né? Ele acabou de voltar do Vale do Silício, e desde que ele saiu da Movile, ele virou investidor anjo full time. Então, um cara que realmente está muito mão na massa fazendo investimento anjo, é um cara que está muito próximo da gente. O João Kepler também, no Nordeste, ele é um dos grandes investidores anjos que movimenta bastante esse cenário, né? Esse aqui é muito interessante, né? Ele traz aqui um pouquinho da característica, né? A gente fala de anjo que vira demônio depois, né? Existem muitas características, né? Quando você vai buscar um investidor anjo, não são todos que são iguais, né? Você precisa entender muito bem onde que ele se enquadra, né? Ele é um anjo que ele vai trazer só capital, ou de alguma maneira ele entende da minha indústria. Eu sou uma startup de medtech, e o cara que vai investir é um cara da indústria hospitalar. Puta, ele é um anjo operacional, ele vai conseguir me trazer uma série de conhecimentos além do que apenas o financeiro. O mesmo acontece do outro lado, né? O conhecimento de, olha, eu já empreendi, já quebrei 10 empresas, 2 deram certo, 8 quebraram, e de alguma maneira eu consigo te falar assim, olha, já passei por isso, não vá por esse caminho, não vá por aquele caminho. Então, obviamente, o anjo guardião que a gente fala é realmente aquele anjo que pode te agregar. A proposta de valor dele é a melhor possível, porque ela vai te trazer uma série de skills, uma série de bagagem que não é só capital, né? Aqui algumas dicas, né? Como acessá-lo, né? A gente fala, ó, consiga uma porta de entrada. Isso é importante, tá? Eu uso muito cold email, eu uso o LinkedIn muito para alavancar e eu, de fato... aqui, se eu puder passar uma mensagem para vocês, assim, seja cara de pau, seja sem vergonha, adiciona o cara no LinkedIn, manda mensagem, se apresenta, porque você vai se surpreender como as pessoas estão dispostas a receber, né? Isso é algo que tem me impressionado muito, você vê muito no Vale do Silício, a colaboração, e no Brasil as pessoas estão muito assim. Então, realmente, tem dado muito certo para mim, mas, obviamente, se você conseguir ser indicado para algum deles, é o melhor dos mundos, né? Então, algum conhecido seu que conhece o outro, que seja do 7º grau, mas tenta fazer esse caminho, né? Quem pode te indicar para ele? Porque vem com um endosso, né? De alguma maneira, você chega de uma maneira diferente. E eles se importam muito com isso, né? Tem um discurso de como o angel investor vai ganhar com o seu investimento, né? Então, entenda um pouco assim, o que aquele investidor ele busca, né? Por que ele está investindo anjo? Né? Ele está investindo anjo porque ele tem muita grana, não sabe o que fazer, porque ele quer give back, porque ele é empreendedor, deu certo, ele quer give back para novos empreendedores, porque ele está na crise da meia-idade, ele precisa voltar ativa, ele precisa fazer alguma coisa, mas ele não quer empreender, então ele vai investir, ele vai participar de maneira indireta nessa investida, né? Seja conciso, obviamente, né? O elevator pitch ele não nasceu à toa, né? Que é justamente você ter a possibilidade, a capacidade de falar do teu negócio, vender o teu negócio em 30, 60 segundos, como se você, de fato, encontrasse com o investidor num elevador e conseguisse vender o teu negócio, né? Apresentações concisas, 10 slides, e por aí vai, quando a gente está falando de pitch, né? Quando a gente está falando de
vender o teu negócio para um investidor. Né? O investidor ele realmente não tem muito tempo, então saiba utilizar de uma maneira interessante. E, obviamente, faça o trabalho de casa. Né? Vá atrás, veja quem é esse investidor, o que ele já fez, em que empresas ele investiu. Né? Todo investidor tem uma tese. Né? Não é qualquer investidor que você fala, eu tenho uma startup de biotecnologia. O cara fala, mas eu não entendo nada. Eu só invisto em e-commerce e em marketplace. Pronto. Então, você perdeu o teu tempo, né? Porque não está na tese, não está na política de investimento desse anjo. Né? Bom, aceleradoras. Né? A Baita não está aqui, na verdade eu peguei alguns exemplos para citar algumas características diferentes. Então, a aceleradora ela está num momento parecido com o do anjo. Né? Para quem não conhece o modelo da aceleradora, é como se fosse uma incubadora para negócios digitais, onde você tem uma maturidade mais rápida, e ele vai te trazer um capital financeiro, mas onde eles realmente vão agregar não é esse capital financeiro. Né? É o capital econômico, é o capital social, é o capital intelectual que eles vão gastar a partir do momento que você, empreendedor, vai estar incubado dentro do coworking deles, tendo mentoria e toda a equipe deles à disposição, te ajudando a conhecer as outras áreas da tua empresa. Né? Como é que está o teu jurídico, né? O teu financeiro. Não, o empreendedor é muito brilhante, ele é visionário, ele tem grandes ideias, mas às vezes o cara não sabe de administração, ele não tem esse conhecimento. Então a aceleradora ela faz um trabalho muito forte de capital intelectual e muito mais intensivo do que, tá aqui, cash, gasta. Né? Esse é um pouco da proposta de valor da aceleradora. Então a Wayra, ela é uma aceleradora que faz parte do grupo Telefônica, então eu trouxe o caso dela porque ela é a aceleradora que tem o primo rico. Né? Então, é uma das poucas aí no mercado que não tem problema financeiro, porque toda aceleradora ela tem um desafio de modelo de negócio, né? Elas estão se validando agora como negócio. Então, a Wayra é uma que, o escritório, eu trouxe uma foto, não dá para ver direito, mas o escritório é espetacular lá em São Paulo. A Aceleratec, que para mim, assim, em termos de metodologia de aceleração, é uma das principais, assim, é uma das grandes aceleradoras. Eu realmente tiro o chapéu para o trabalho desenvolvido pelo Breslau, pelo Pedro, pelo Mike. Também fica lá em São Paulo. A 21212, né? A 21212 ela foi cofundada pelo Salles da Móvel também, ela fica no Rio de Janeiro. E por que eu trouxe ela? Tá? Eu acho que o caso dela é muito interessante. Né? Ela tem um escritório no Brasil, ela tem um escritório em Nova York, inclusive o 21 e o 212, é justamente essa conexão Nova York, Brasil, Rio de Janeiro, no caso. Mas por que eu trouxe o caso dela? De fato, ela é uma das melhores aceleradoras do Brasil, mas recentemente ela fez o primeiro exit de uma aceleradora, ou seja, a primeira empresa, que foi a Zero Paper, que foi acelerada por uma aceleradora, foi vendida. Ou seja, trouxe lucro para a aceleradora. Então, você imagina, os caras, todas as aceleradoras começaram o trabalho há 6, 5, 4 anos atrás, é algo muito recente, nenhuma delas tinha feito grana. Né? Então, você imagina, você vê como é realmente desafiador, inclusive para eles. Né? Imagina para o empreendedor, imagina para eles que estão botando grana em mais empreendedores e mais incerteza, né? Mas acabaram de fazer um exit da Zero Paper com a venda para a Intuit. Né? E a Artemisia. Né? A Artemisia é um caso legal porque o foco deles é negócio de impacto, negócio social. Né? Hoje em dia existe o conceito do Impact Investing. Então, é o setor 2,5 que eles chamam. São aquelas empresas que elas são for profit, elas são empresas que elas visam retorno, lucro financeiro, mas também tem impactos positivos no meio ambiente, na sociedade, elas resolvem problema, elas trazem serviços para a base da pirâmide. É o capitalismo consciente. Né? Então, existem hoje em dia aceleradoras e fundos e por aí vai, focados nesse tipo de empresa, na nova economia, como eles têm falado. Né? Um pouquinho aqui, isso aqui é a liçãozinha de casa mesmo. Né? Antes de você aplicar para uma aceleradora, realmente entenda, né? Qual que é a proposta de valor, né? Quem são os gestores, mentores, o pacote de aceleração, né? Quanto de equity eu vou dar para eles, quanto eles vão me investir. Tem fit com a tese? Né? Poxa, de repente é uma aceleradora que só faz games. Né? De repente a Baita aqui, o foco é agrobusiness, porque está aqui em Campinas, está próximo do Polo, está no Unicamp, blá, blá, blá. Então, realmente faça oração de casa, track record, né? O que ela já fez, já teve algum endosso, foi recomendado, e, obviamente, o edital do Startup Brasil. Né? Então, uma das granas, metade? É uma das granas que vem de maneira gratuita, né, o Startup Brasil, mas ela vem atrelado com uma aceleração. Então, quando você aplica lá para o Startup Brasil, ela vai te disponibilizar esse dinheiro, mas você vai ter que ser acelerado por uma das aceleradoras que vai pegar em contrapartida um equity. Né? Então, é uma grana que ela é gratuita, meio mais ou menos. Né? Vamos lá, fundos. Aqui eu trouxe alguns exemplos.
Esse aqui são, na verdade, os que são mais próximos da gente, pessoal que a gente admira. Então, no Brasil, você tem alguns fundos aí fazendo investimento, e aí entrando na parte de Venture Capital, né? Venture Capital também é Private Equity, né? A gente separa o termo Venture Capital do termo Private Equity, mas no final do dia, Private Equity é investimento em empresas de capital fechado. O Venture Capital é investimento em empresas de capital fechado, mas eles falam de Venture porque pega num momento tão mais inicial que o Private Equity, que ainda é um momento de risco, é Venture, né? É alguma coisa que ele envolve um risco. Então, os fundos, e aí a gente tem grandes, o Webrix, que faz parte do grupo RBS, o Kazek, que é dos fundadores do Mercado Livre, do Hernan Kazak, enfim, a Redpoint, que é um dos maiores fundos de investimento no mundo e que, inclusive, agora está fazendo investimento anjo, seed, né, quebrou para fazer investimento seed. Enfim, cada um deles com uma pegada diferente. A Monax com foco bem digital, a Vox Capital, que também é investidor nosso, né, o Daniel na física, que pega só negócios de impacto, né, a Cullen Partners, que são os fundadores, né, três fundadores da Buscapé e da Booking.com, que se juntaram para fazer um fundinho para investir em novos empreendedores, né, uma pegada bem Vale do Silício, de entrepreneur for entrepreneur, né, SP Ventures, Performa, que tem uma pegada mais de, enfim, tem fundos que vêm também investido pelo governo, e por aí vai. E aqui um pouquinho da característica, né, então, quando que o Venture Capital vai botar dinheiro na tua ideia, né? Quando ela tiver certeza que você já validou praticamente todas as tuas grandes premissas, né? Então, se você bater num fundo e falar quem que é teu cliente, né? Qual que é a persona do teu cliente-alvo, assim, aquele cliente que realmente você tem certeza que ele vai ser fiel e que ele vai ser recorrente e por aí vai. Se você não achou isso, nem bate, né? Porque o fundo, ele não, principalmente agora, num cenário que a gente está no Brasil, o fundo ele não corre o risco de validação de negócio, né? Ele deixa a validação para o anjo, né, que bota a grana na física, deixa para a aceleradora, deixa para o fundo de capital semente, deixa para o network no Friends and Family. Ele entra no momento onde a empresa ela já realmente validou, ela tem um business, ela tem cliente pagando, ela está faturando, ela está crescendo, e aquela grana eles sabem que vai ser utilizado para expansão, né, para growth. Então, se eles não tivessem entrado aqui, essa seria a trajetória do business, e aí eles fazem uma injeção de capital que ela é grande, né, ela pode variar 3, 4, 5 milhões, você tem diferentes momentos, você tem venture capital early stage e later stage, você tem diferentes momentos, mas de alguma maneira é expansão, né? Então esse é um capital que ele vem também atrelado com uma proposta de valor, né, que a gente fala que eles acabam ajudando na parte de recrutamento de talentos, experiência em operacional, consultoria financeira. Então a proposta de valor do fundo é realmente assim, eu vou transformar essa empresa numa empresa grande, eu vou expandir, se possível, global, eu vou tirar ela aqui do Brasil, porque o fundo, quando ele faz um investimento, e aí eu falo de novo, por que ele não faz investimento em risco? Porque ele tem cotistas por trás, né? A grana do fundo, 1%, 2%, 3% vai ser de grana dos gestores lá. Todo o resto é grana de cotistas, é fundo de pensão, é institucional, às vezes é pessoa física, e você tem que trazer um retorno para esses investidores. Então, o dever do gestor do fundo, né, é trazer retorno. Então, de alguma maneira, ele precisa analisar, ele precisa ser muito criterioso, né, fazer um processo de due diligence muito delicado para ele fazer o aporte, né? Então, ele acaba entrando nesse segundo momento. Beleza? Aqui algumas coisas que eles olham, né? Então, está dentro da tese deles, né? O time de empreendedores é excepcional e completo, mercado grande em crescimento, né? Excelente propósito de valor e solução relevante, modelo de negócio já validado e tracionado, né? Vantagem competitiva significativa, empreendedores comprometidos, obviamente, plano de negócio sólido, detalhado e factível e foco. Algumas coisas que eles acabam analisando, obviamente a análise ela é muito mais extensiva do que isso. Isso aqui são só uns checklists, que eles meio que assim, se não tem isso, já sai da lista. E aí, obviamente, tem todo um processo de due diligence, que ele é bem extensivo e bem demorado e bem cansativo. Pessoal, chegamos agora aqui no que realmente eu faço, o que eu sei fazer. Tá? Isso aqui foi onde realmente a gente trouxe a inovação, que é o conceito do equity crowdfunding, né? Então, alguém aqui já ouviu o termo crowdfunding só, sem o equity atrás? Beleza, a grande maioria. O investimento coletivo,
ele existe há séculos, né? Então o pessoal brinca que assim, o primeiro operação de investimento coletivo foi feito em 1800 e bolinha, quando a França deu para Nova York a Estátua da Liberdade. O município ficou sem dinheiro para terminar de montar a Estátua da Liberdade e lançou no jornal. Falou, pessoal, se todo mundo aqui de Nova York der $1, todo mundo, todos os, sei lá quantos milhões de habitantes, se cada um der $1, a gente termina de construir. E as pessoas deram. Isso foi em 1890, foi no final do ano 1800. E as pessoas deram e deu certo, né? Então, obviamente, é um investimento coletivo offline, né? Obviamente. Mas o conceito do investimento coletivo é isso, né? É de grãozinho em grãozinho a galinha enche o papo. É o conceito de você juntar muitas pessoas dando dinheiro, pequeno, pouco dinheiro, somadas, você consegue chegar e gerar um grande impacto. O modelo tradicional de crowdfunding, de investimento coletivo, ele sempre foi muito aplicado para projetos culturais, projetos sociais. Então você tem o Catarse, você tem o Kikante, você tem uma série de juntos com você. Por quê? Porque o cara que dá essa grana, no investimento coletivo tradicional, é uma grana dada, né? Às vezes é uma doação, às vezes é uma pré-venda. Eu vou dar essa grana para a gente trazer aquele músico, né? Quando o músico vier, parte da receita dos convites volta para mim. Então, existe uma série de modelos. O Kickstarter, eu até aconselho todo mundo que não conhece a ver. O Kickstarter é uma plataforma espetacular de investimento coletivo, não envolve equity, não envolve participação acionária, mas ele só mexe com inovação, né? Então, tem um case muito legal aí, e aí eu vou remeter para o que é a minha plataforma, que é o Oculus Rift. Vocês viram aquele óculos 3D que o Facebook comprou por 2 bilhões há alguns meses atrás? Aquele óculos ele foi financiado numa plataforma de investimento coletivo, né? Então, basicamente, veio um empreendedor louco e falou, olha, eu quero fazer um óculos 3D espetacular. Para fazer isso, eu preciso de $200 mil. Alguém está a fim de me dar? O que eu dou em contrapartida? Se você me der $100, eu te dou um muito obrigado. Se você me der $1.000, puta, eu te dou uma miniatura do meu óculos, sei lá, estou chutando. Se você me der $5 mil, você vai receber os primeiros protótipos, né? Se você me der $20 mil, você participa do projeto comigo. Você vem e fica no meu escritório durante 2 meses aqui na Califórnia, acompanhando o processo de desenvolvimento disso. Bom, resumo da ópera. As pessoas se encantaram tanto com o pitch, com aquele negócio, que ele conseguiu captar 2 milhões. Então, ele queria 200 mil, captou 2 milhões, num modelo sem envolver participação acionária. O cara que botou grana não é sócio da empresa. Alguns anos depois, veio o Facebook, o Mark Zuckerberg desceu lá de São Francisco para Los Angeles, utilizou o tal do Oculus Rift por meia hora e falou, isso aqui é o futuro. 2 bilhões, pá, cheque na lata. Comprou a empresa por $2 bilhões, né? Por que eu digo isso? O cara que deu a grana para aquele empreendedor louco fazer o primeiro protótipo, o que ele ganhou com isso? Um óculos 3D. Ou ainda não, porque está finalizando ainda, certo? Algumas versões. Se fosse no modelo que nem o AngelList, que nem a nossa Brota, ele teria ganhado participação acionária. Ou seja, um cara que botou no Oculus Rift $200 teria saído com $200 mil. Foi um múltiplo de 1000 vezes. Tá? Obviamente é um caso bem específico, né, difícil acontecer, mas trazendo por que esse modelo de investimento coletivo ele tem um apelo muito maior para o cara que está na outra ponta dando a grana. Ele fala, pô, se é social é doação, é filantropia. Eu dou, tudo bem, é para eu dormir bem à noite. Cara, se é para você lançar um negócio, nada mais justo que você me tornar sócio disso. Porque se isso aqui bombar, eu ganho lá na frente com você. Então você tem um alinhamento de incentivo muito grande. Então o que é um investimento colaborativo? O colaborativo foi uma tradução do termo equity crowdfunding, porque o investimento coletivo remetia muito ao modelo tradicional, a gente resolveu mudar, que é esse conceito de muita gente colaborando em prol de um projeto. E basicamente pela plataforma, esses empreendedores podem acessar investidores, né? Então a gente tem uma base grande de investidores, fazer esses mini IPOs, né? E aí eu compartilhando um pouco para vocês por que a gente foi pioneiro nesse negócio, né? Como que se deu o processo? Basicamente, o Brota, o meu sócio, Frederico, ele fundou o Brota no Chile há 2 anos atrás, né? Ele é brasileiro, ele estava fazendo um MBA lá fora, ele fundou o Brota no Chile. Depois de 1 ano de operação validada lá, ele falou, bom, preciso vir para o Brasil, porque o ecossistema chileno é bem desenvolvido, o ecossistema de startups, mas a economia é pequena, né? A economia brasileira é somatória de todas as outras da América do Sul, eu vou para o Brasil, né? E chegando aqui, a primeira pergunta básica, por que ninguém nunca fez isso aqui se é tão espetacular? Né? E aí, obviamente, a gente bate na CVM, né? No xerife,
na autarquia reguladora do mercado de capitais. Né? E o que ela diz? Se você vai utilizar a internet para captar recurso, tudo bem, mas se trata de uma oferta pública. Você tem que seguir as regras da CVM 400, que é a mesma que regula a abertura de capital de empresas na Bolsa de Valores. Né? Aí como é que você chega? Fala, mas os custos de captar R$1 bilhão, uma JBS captar 1 bi no mercado e uma startup captar 200 via minha plataforma, eu não consigo pagar nem o motoboy do banco que vai intermediar a operação. Né? É realmente incabível. Então teve um trabalho muito forte do escritório Machado Meyer, que foi o nosso assessor jurídico, é um grande escritório de advocacia, ele fez um trabalho pro bono para a gente, praticamente gratuito, por ter comprado a briga e falou, isso aqui realmente, se a gente destrinchar, isso aqui vai ser muito importante para o ecossistema empreendedor e para a indústria como um todo. E a gente encontrou lá uma brecha na lei. Né? E aí eu vou passar um pouquinho mais como é que a gente encontrou uma isenção. Né? Uma isenção da 400 que existe desde 2010 e que ninguém nunca tinha utilizado. Muito porque ela foi escrita de uma maneira torta, mas para nós, para a startup, funcionou muito bem. E a CVM olhou e falou, realmente, isso aqui faz sentido. Né? Vocês realmente estão dentro das regras da CVM. Né? E agora a gente vai ter um projeto de regulamentação para a audiência pública já no segundo semestre e entrar em vigor no ano seguinte. Mas, basicamente, você faz a captação, né, o tal do mini IPO, né, e governança, né, relação com os investidores via plataforma após a captação. Né? Então, aqui entrando o modelo americano. Né? Então, em 2012, o presidente Obama ele sancionou um projeto de lei específico, né, o Jobs Act, que é Jumpstart Our Business Startups, que, de fato, ele permite fazer ofertas públicas, mas ainda é restrito para investidores qualificados. Então, nos Estados Unidos, a gente muito provavelmente não poderia investir. Né? Você teria que ter um patrimônio mínimo, né? Seja renda, seja patrimônio financeiro, para investir. Né? No Brasil, é a tal das ofertas públicas diretas. Então, basicamente, o que a gente encontrou? A gente encontrou que na CVM 400, no artigo 5º, ele trazia uma isenção para que micro e pequenas empresas fizessem ofertas públicas diretas. Então, o que está disposto lá? Né? A oferta pública direta, a oferta pública de distribuição de valores imobiliários, né, de empresas de pequeno porte e microempresas, elas são dispensadas de registro automaticamente pela CVM, não requer uma instituição financeira intermediária, desde que ela não capte mais do que 2,4 milhões. A gente olhou para isso e falou, peraí, eu quero captar 200 mil reais. Isso aqui é lindo para mim. E as empresas que eu capto, startup, a maioria é micro e pequena empresa. Né? A maioria delas são sociedades empresárias limitadas, sem problema algum. Né? 10 minutos? Beleza. Então, aqui, quais são as regrinhas do jogo? Né? Como é que a gente opera hoje? E, obviamente, depois que saiu o projeto de regulamentação, a gente tem ido ao Rio de Janeiro muitas vezes para debater esse projeto que deve ir ao ar, entrar em vigor em 2016. Né? Como que a gente opera hoje? Precisam ser microempresas ou empresas de pequeno porte, no caso, sociedade empresária limitada. Né? A gente acabou de protocolar uma SA de capital fechado pequenininha, estamos aguardando a resposta deles, a gente mandou uma sustentação, uma argumentação jurídica para ver se a gente consegue destrinchar isso, mas por hora limitada, ou qualquer coisa menor, microempreendedor, Eireli, por aí vai. Quem pode investir? Né? Então, aqui, co-investidores, qualquer um da gente aqui aporta a partir de R$1.000. Né? Depende do limite de cada startup. Tem startup que vai falar, olha, eu só quero receber investimento a partir de R$5.000. Quem são os investidores âncoras? Né? Que vai fazer a curadoria, a diligência e tal. Eles vão botar no mínimo R$25.000 e são investidores anjos, são aceleradoras, são fundos de capital semente, incubadoras e por aí vai. Né? E o veículo de investimento, como eu falei para vocês, é um título de dívida conversível, que é aquele que protege melhor. Então, como utilizar a captação via equity crowdfunding? Né? Criar um perfil, muito simples, aprovar o pitch deck, então o que eles chamam de material publicitário na CVM, mas é um slide deck da empresa num modelo na CVM. Então a CVM ela participa do processo, apesar de haver a dispensa automática, ela participa porque ela valida o material que a gente vai se utilizar para fazer o marketing. Né? Ela quer saber se está dentro dos conformes, se tem os disclaimers de fatores de risco, se a linguagem é comedida, se tem link para todas as fontes e por aí vai. Tem um processo de pre-launch, né, onde a gente vai buscar um investidor âncora para essa empresa. O processo de roadshow, né, onde a gente vai colocar aquele empreendedor numa sessão presencial e também via Hangout no Brasil inteiro, com uma base de investidores, 30, 40, 50 investidores, para começar a pegar o processo
de book building, né, ou fazer o booking mesmo. Então, pré-pedidos, né, quem quer investir, né, de maneira privilegiada. Vocês são as primeiras pessoas, as primeiras 50 pessoas que vão ter acesso a esse investimento, né. Então, a nossa rede mais próxima. Oferta privada, que até que isso é um typo aqui, mas a oferta privada versus oferta pública. Então, no Brota, você também não precisa abrir sua captação para todo mundo. Se você não quer sinalizar para o mercado que você está captando, você não quer que ninguém saiba, você pode fazer isso tudo de maneira fechada, né? O que a gente chama de club deals. Obviamente, você perde um pouco de poder de escala, mas existe essa possibilidade. Fechamento da rodada, né, a gente chama o capital, e aquele capital, os investidores, eles investem diretamente na empresa, tá? Não passa dinheiro pelo Brota, e aí a emissão desses títulos de dívida conversível, desses mútuos conversíveis, e aí o nosso success fee, a gente só ganha no sucesso da captação de 5% a 7,5%, dependendo do montante, né? Então aqui ele traz aqui um timeline, aqui, um roadmap de como é que é o processo para captar via Brota, né? Um pouquinho da figura do âncora, né? Então realmente validar, fazer o tal da due diligence, então validar o modelo de negócio, validar o time, as projeções, valuation, né? No âmbito da captação, ele vai trazer outros anjos. Então o Fábio Povo, ele trouxe muito cara estratégico para a minha captação. Então o âncora, ele tem um papel de multiplicador e de trazer smart money para a rodada muito forte. E após a captação, ele acaba participando como mentor ou como um membro do conselho. Ele vai ser um smart money, né? Ele vai ser um cara que ele vai, de alguma maneira, ter um incentivo maior para agregar, porque ele está botando um capital maior, e muitas vezes um conhecimento bacana, né? Ajudando também na próxima captação, trazendo um feedback ativo, né? E tendo o que a gente fala de camaradagem, que no nosso caso do Fábio Povo é muito forte, que é realmente assim, o feedback ativo versus a camaradagem. Então ele nos pressiona, ele nos critica, ele dá sugestões muito cabidas e que fazem sentido, mas por outro lado existe uma empatia, existe uma troca muito positiva. Isso que é importante, você está trazendo um sócio, né? Então, os investidores do crowdfunding é uma relação diferente. São pulverizados, são 30 investidores no Brasil inteiro que você vai ter uma relação uma vez a cada 3, 4 meses, reportando o resultado para ele via plataforma. O âncora é um cara que você não só pode, como deve contar com ele no teu dia a dia para te trazer capital intelectual e te ajudar a alavancar a sua ideia, né? Prestação de contas, então aqui alguns mockups da nossa plataforma 2.0, então é muito simples você reportar resultados. Você imputa na plataforma, olha, meu faturamento cresceu, meu número de usuários cresceu, meu número de parceiros cresceu, você vai colocar isso e ele vai acabar plotando e mostrando como é que você está versus o que você esperava, né? E aqui é meu sócio, Fred, então um exemplo, uma breve descrição aqui do período, né? Então falando, olha, queridos investidores, tal, porque a gente captou via crowdfunding também, então eu também tenho que reportar resultados, hoje em dia em torno de 50, um pouquinho mais, a gente está fechando agora a segunda rodada, mas a gente fez 2 captações para o Brota, uma de 200 mil no ano passado, no meio, e uma de 675 agora, na verdade 500, mas foi overfunded. E aqui eu trago um pouquinho dos benefícios, né? Por que um empreendedor deveria captar via Brota versus, ou mais do que via Brota, via equity crowdfunding versus as outras fontes de capital, né? Decisões rápidas e praticidade, né? A gente está usando a tecnologia, o cara não tem que sair do lugar, né? Querendo ou não, ele consegue fazer todo o processo online, né? Isso a gente sabe para o empreendedor que está lá no dia a dia trabalhando, a gente sabe o quão valioso é cada minuto daquele empreendedor, né? O efeito de rede e a viralização. Então, a partir do momento que você capta 30, 40, 50 investidores, pequenos investidores no Brasil inteiro, a partir do momento que você fechou a captação, eles se tornaram clientes de vocês. Isso é fato, né? Existe um alinhamento de incentivo, porque o cara vira stakeholder, o cara vira shareholder, e o teu business só vai dar certo se ele te ajudar, e ele só vai ganhar se o teu business der certo. Então, de alguma maneira, ele vai falar do teu negócio, ele vai falar para o amigo, vai usar o teu negócio, ele vai te ajudar a abrir o network pessoal. Então, você ganha um efeito de viral no Brasil inteiro, que principalmente para startups B2C, é um negócio sem precedentes no Brasil, né? Documentos padronizados, né? Então, hoje em dia, para você receber investimento antes, você vai ter que envolver um advogado no processo, e a gente sabe que advogado não é barato. Então, a gente tem todos os documentos standardizados, né? Obviamente, tem sempre um envolvimento de um advogado, mas o trabalho dele é muito simples. É realmente ver se para de pé e se precisa fazer algum ajuste, porque está tudo lá já standardizado. Então, essa é uma contribuição, inclusive, para o ecossistema. Decisões independentes, né? Não necessidade de locomoção, capte menos, se dilua menos, né? Você pode fazer o stage financing, ficar captando, você não precisa captar em uma rodada 1 milhão, você pode ir captando, no Brota em tranches, na mesma valuation, 200 agora, daqui a um mês eu capto mais 200, pode deixar a captação aberta, você tem uma série de estratégias diferentes.
O empoderamento do empreendedor, né? Então, quando a gente fala de term sheet, que é muito entrepreneur friendly, é realmente assim, o investidor, via crowdfunding, ele não vai ter direito a voto, ele não vai ter direito a veto, ele não vai ter direito a assento no conselho. Como empreendedor, esse é o melhor dos mundos, né? Você não vai ter um cara te atazanando lá e falando, olha, acho que a empresa deveria ir para cá ou para lá, né? O smart money, ele pode ser muito bom, mas ele pode virar um dumb money muito rapidamente, né? Então, de alguma maneira, a gente tenta empoderar o empreendedor para que ele possa ter, inclusive a gente fala aqui, ó, relações horizontais, né? Aumento do poder de barganha do empreendedor, né? Conhecimento específico, né? Então, a partir do momento que eu possibilito com que investidores virem investidores da minha empresa, a partir de 1.000, 5.000 reais, eu consigo, por exemplo, trazer caras que são da indústria, que são executivos, são empresários, e que, de alguma maneira, eles não são investidores anjos. Então, você fala, ó, cara, me bota 100 mil, ele vai falar, não. Ele tem 100 mil? Ele tem muito mais que 100 mil. Mas o cara não sabe analisar uma empresa de capital fechado, nascente. Se você fala assim, cara, eu não quero o teu dinheiro, bota 5 mil para você estar on board, eu quero o teu network na indústria, eu quero o teu conhecimento nesse meu mercado, e eu quero tua mentoria, a gente consegue trazer esses caras. E aí a gente conseguiu trazer muita gente bacana relacionado às empresas que captaram via Brota. E aí é onde eu falo que é realmente o smart money para valer, né? E o crowd wisdom, né? Enfim, a sabedoria da multidão. Né? Aqui um pouquinho só para vocês verem a carinha do Brota. Né? Aqui as empresas, quando elas estão captando, você vê tem uma barrinha, ó, 80%, 122%. Você clica, você consegue fazer reserva. Né? Aqui falando especificamente do Brota, então o nome Brota vem de brotar. Né? A gente quer ajudar para que mais ideias, mais projetos brotem, saiam do papel e gerem inovação e mudem a vida das pessoas. Trazendo aqui, a plataforma ela visa também trazer capital intelectual, então a gente, hoje em dia, é muito focado em investidores, mas a gente já está criando uma base grande de mentores também, onde a gente vai poder trazer esse capital intelectual que é tão importante para o empreendedor ter sucesso, além do capital financeiro. Né, um pouquinho de números, né? Então a gente já captou mais de 1.300.000 reais nesses 9 meses de operações, que foram investidos por 170 investidores, e existem hoje em dia 650 investidores qualificados que colocaram uma intenção de investimento nos próximos 3 anos de no mínimo 11 milhões. Né? Então a gente sempre faz a média pelo gap, pelo range inferior. Então se ele fala que ele quer investir de 10 a 100 mil pela plataforma, a gente pega 10 para fins de média e ser bem conservador. Né? Aqui, na verdade, foi uma das primeiras notícias que saiu, né? Não foi a primeira, mas uma notícia que foi um endosso muito bacana, porque é do valor econômico. Então está aqui eu, meu sócio, o Fred é o fundador da plataforma, eu virei sócio e cofundei a plataforma, a operação brasileira dela. E aqui falando do posicionamento da CVM, né, que era o grande empecilho. Todo mundo falava, não dá para fazer. Né? Existia debates nos Estados Unidos que o pessoal falava, não dá para fazer equity crowdfunding no Brasil. Não dá, vai ter que acontecer um Jobs Act, vai ter que ter um projeto de lei. E a gente encontrou uma maneira e com o respaldo do regulador da CVM. A gente é extremamente conservador. Se em algum momento a gente achasse que era ilegal, a gente parava a operação e a gente parava por aí. Então isso é uma coisa realmente interna, nós compartilhando com vocês. A nossa cultura, a gente tem valores muito enraizados, muito fortes. Tá? Aqui foram algumas empresas que captaram via Brota. Então você pode ver a cara dos investidores âncoras. Por exemplo, da Timon Kids foi um fundo de capital semente, a GAG Investimentos. Aqui a gente traz primeira faixa aqui, é o valor que ela captou, que a empresa captou, em quantos dias. Então, você pode ver que tem desde captações de 230 mil em 76 dias, até captação de 100 mil em 8 dias. Sabe quando você vai captar 100 mil em 8 dias? É realmente um número que a gente ficou muito impressionado, a gente não esperava isso. É um negócio bom, então acho que tem muito disso. É a seleção natural da plataforma, os bons projetos, eles vão, obviamente, ter vão alavancar mais rapidamente. O número de investidores, então você pode ver que assim, não necessariamente você precisa ter 72 anjos. Você só vai querer ter 72 anos se você é uma rede de coworking, que você quer quanto mais gente participando da tua rede melhor, ou um negócio B2C. Se você é uma startup de imóveis de design, você vai querer ter 12 anjos, e você consegue controlar isso. Então não necessariamente é o crowdfunding aberto, extremamente solto, digamos assim. E embaixo aqui o ticket mínimo de investimento, R$1.000. Alô? Alô? Legal, aqui, voltou aí?
Legal, aqui algumas métricas nossas, tá? Então, nesses primeiros 9 meses, o ticket médio de captação foi em torno de 275 mil, né? Obviamente, a maioria foi um pouquinho mais para baixo, mas teve algumas captações grandes. E agora a gente está aumentando esse ticket, né? Então a gente quer poder captar 1 milhão, 2 milhões via plataforma, mas como qualquer marketplace, eu preciso crescer as duas pontas, né? Não adianta ter bons projetos, eu preciso ter grana disponível para fechar esses investimentos, então tem um trabalho grande antes da gente lançar esses grandes passos. O ticket médio de investimento, né, por investidor, em torno de 4.800, né, tempo médio de captação 40 dias, que é rápido, né, você vê no mercado, é difícil você conseguir fechar em uma captação em menos de 4, 6 meses, com investidor anjo, participando de editais, a gente sabe que não é um processo rápido, então a agilidade é um dos benefícios da plataforma. Foram realizados até agora 237 investimentos de 170 investidores, ou seja, muito investidor fazendo aporte em mais de uma empresa, investindo em 2, 3, 4 empresas, valores pequenos, né, e podendo se diversificar, o que é muito bacana, você poder participar de vários projetos e não concentrar tudo na mesma cesta. Intenção de investimento que eu já passei e usuários cadastrados, 5.900. Qualquer um dos usuários pode ser um investidor, né? Quando a gente fala em investidores qualificados, é porque eles de fato informaram, sou um investidor, quero investir tanto em tais segmentos, em tais mercados, em tantos anos, né? Seguindo em frente aqui, já indo sentido ao final da apresentação, aqui o depoimento de 2 empreendedores que captaram com a gente, né? Então, o Adrian, que é cofundador da Creme, que é essa startup, ele é francês, é uma startup de móveis e de design, e a Fabi, que, enfim, o Juliano teve o prazer de conhecê-la no painel do Sebrae, falando justamente o lado do empreendedor, né? Foi um evento sobre crowdfunding, equity crowdfunding, mas sem chamar as plataformas. Falou, plataforma, fica quietinha aí, a gente já sabe que vocês gostam do teu negócio, não é à toa que vocês fazem isso, mas me traz um empreendedor. Quero ver um caso de sucesso, quero ver o que o empreendedor está achando disso tudo. E graças a Deus a gente tem tido um feedback muito bacana, porque é um negócio de credibilidade, né? Querendo ou não, para que eu traga mais clientes, eu preciso ter uma boa experiência para os clientes que passam, seja captando, seja investindo, né? E aqui alguns investidores âncoras, né? Os 3 são investidores nossos, que validam a importância de uma plataforma que ela ajuda para que mais projetos consigam ter acesso a capital semente, e assim o ecossistema empreendedor como um todo ele possa evoluir nos próximos 5, 10 anos. Né? Então, o Bob O'Hain aqui do Startup, o Thiago Malbildi, que é cofundador de uma aceleradora que chama Pipa, né? E o Daniel Iso, que é da Vox Capital, que é esse fundo de investimento com foco em negócios de impacto. Era isso que eu queria passar para vocês. Queria agora, obviamente, abrir para perguntas, para dúvidas, para considerações, mas muito obrigado pelo tempo aí. Valeu. Pergunta ali. Boa tarde. Quais as regras, como e quando o investidor começa a sentir a vantagem, ver o dinheiro retornando? Do lado do investidor, né? O investidor, tá. Sim. Essa é a pergunta mais difícil e a mais recorrente, né? Por quê? O perfil de investidor, eu vou te dar 4 perfis macros assim, de investidores, caras que estão fazendo investimento. Então, tem desde investidor da Bolsa de Valores, que o cara acha que isso aqui é realmente, isso aqui é minha diversificação de portfólio, isso aqui é investimento financeiro, eu estou diversificando meus investimentos, eu estou dando uma pimentada. Por quê? Porque é a classe de ativo de maior risco que vai ter. Startup, a chance de quebrar é 99%, certo? Tem aquele empreendedor que já fez um pouco de dinheiro, já está indo bem, quer fomentar novos empreendedores, né? Você tem o perfil de executivos e caras da indústria que acabam se envolvendo e querendo fomentar justamente nesse processo de participar de inovação, de se conectar com o propósito, com a causa. E, obviamente, você tem pessoas que... os gamblers, né, que a gente fala, que o cara realmente assim, é high stakes. Ele está lá apostando, ele vai botar uma graninha, né? Por que é interessante ver essa complementariedade de tipos de investidores? Cada um tem uma motivação para investir, né? Quando os investidores que são mais capitalistas, né, e aí é interessante, porque a plataforma, quando o cara investe, ele não pensa só em retorno financeiro. Por quê? Se o cara pensou em retorno financeiro, ele não investe em startup, né? Tem muito do propósito. Eu me conecto com aquele problema, com aquela causa, eu quero fomentar. O que eu vejo de problema no Brasil? Eu não gosto de educação, eu não gosto de saúde, eu vou incentivar a inovação nisso. A gente tem a Sensor captando agora, que o camarada é aqui da região de São Carlos, que é justamente uma startup de agronegócio que ajuda a reduzir gasto de recursos hídricos na plantação. Então, um tema super atual, né? A gente em São Paulo não pode tomar banho direito, porque
que é muito interessante. Então, respondendo a tua pergunta de maneira direta, a gente não pode prometer lucro futuro. Né? A gente fala para o investidor, olha, e até o termo de uso da plataforma é bem assustador. A gente brinca assim, se o cara lê tudo aquilo e mesmo assim investe, ou ele não leu direito ou ele é louco. Né? Porque a gente fala, olha, isso aqui é diferente de tudo que você já investiu. A chance de você perder toda a grana é 99,9%. Né? É um ativo ilíquido, ou seja, você está investindo num negócio que você não tem um mercado secundário, uma bolsa de valores, que depois eu vendo a ação da Timo Kids. Não, você está naquele business ao longo da empresa, do desenvolvimento da empresa. Né? Então, muito de longo prazo, com alto risco, mas a gente fala, olha, se você tiver um retorno, não vai ser juros, não é 105 do CDI, você vai multiplicar o teu capital. Então, risco e retorno. Né? Então, como que o investidor pode ver lucro? Como ele pode retornar? Dividendos. Né? Então, lá na frente, a empresa está indo bem, ela começa a distribuir parte dos lucros, então ela está no momento onde ela não precisa mais reinvestir, ela começa a distribuir através de dividendos. Um exit, né? Então, uma aquisição estratégica, vem o Google e compra aquela empresa, e aí você, através de cláusulas de tag along e drag along, você vende junto e realiza um ganho. Eventualmente, um aporte de um fundo que tenha secundárias, né? Então, investidores da primeira rodada saiam com lucro, ou eventualmente um IPO, né? Uma abertura de capital num Bovespa+, que é o mercado de acesso. Então, são todas elas possibilidades bem de longo prazo. Obrigado. Ricardo, tudo bom? Eu estava respondendo um e-mail, pedi uma parte da sua... Não sei se você chegou a falar sobre isso. Quando a gente vai participar do Brota, a gente manda o que a gente quer, a nossa ideia, automaticamente é disponibilizado, ou vocês vão pegar essa ideia e falar, olha, desiste dessa ideia, não, ó, muda isso aqui. Como que funciona esse trabalho de vocês? Perfeito. Acho que essa é uma pergunta bem recorrente. Eu vou dar uma resposta politicamente correta, porque isso aqui está sendo gravado, né? E se isso cair nas mãos se cair nas mãos de alguns players aí, a gente pode, enfim, é complicado. Mas a plataforma, tá? Por natureza, a gente segue o princípio da isonomia, tá? A CVM nos pede isso. O que é o princípio da isonomia? O princípio da isonomia é assim, eu não posso ter preconceito. Tem que ser uma análise objetiva. Se a empresa fill the blanks, se a empresa tem todos os pré-requisitos, qualquer empresa pode captar. Seja uma startup de tecnologia naval, seja um hot dog, né? Sem brincadeira, seja uma barraquinha de hot dog. Qualquer micro ou pequena empresa, não necessariamente uma startup de base tecnológica, poderia se utilizar. Tá? Desde que o background check está tudo certo, a empresa não tá com o nome na praça, os empreendedores está tudo certo. Né? Então, a gente não faz curadoria. Né? Eu não olho, assim, obviamente eu olho, mas eu não veto. Ó, eu acho que tua ideia é louca, eu acho que teu modelo de negócio não é robusto, não é sustentável, eu acho que tua projeção ela é descabida, né, ou tua valuation está muito cara. Eu não entro nisso. Essa é a figura do âncora. Né? Então, o âncora realmente, como ele é o cara que vai negociar os termos daquilo lá. Então, qualquer um pode entrar. O Brota não é uma plataforma só para captação de recursos, é uma comunidade de empreendedores, investidores e mentores. Então, qualquer empresa, o cara tem uma ideia, um PowerPoint, ele põe lá. Né? De repente, ele pode achar um co-founder lá, ele pode contratar um CTO por lá, ele pode achar um mentor para ajudar a desenvolver essa ideia, para daí, lá na frente, ele ter capacidade e estar preparado para uma captação de recursos, inclusive a Brota. Né? Então, respondendo a sua pergunta também, tentando ser o mais objetivo possível aqui, porque realmente é uma pergunta muito difícil e muito ampla, qualquer um poderia captar. Né? No final do dia, é o crowd wisdom, né? Então, é a sabedoria da multidão. Então, se é a multidão, o crowdfunding, comprar a tua ideia, puta, show de bola, quem sou eu para falar que tua ideia não é boa ou ruim? E a gente não presta uma assessoria próxima. Por conta de questões de advising e de liabilities, eu não falo, ó, acho que está caro, acho que não está. A gente tem uma troca de experiência, mas a gente tem uma rede de mentores, inclusive firmas de mentoria, de advisory, que prestam serviço de pós-aceleração diretamente. Então, o cara ele vai entrar no teu modelo de negócio, ele que vai entrar e realmente fazer um formulário de diagnóstico. Né? O que eu acho que você precisa melhorar para que você tenha sucesso na captação do teu negócio. Aí, nós, como plataforma, a gente somos só o ambiente online aqui. Tá? Okay. Boa tarde, Ricardo. Tudo bom? Pô, lembro de você, cara. Eu conversei com você no case. Do estacionamento?
Não, no Case, a gente conversou no passado. Não, mas do estacionamento, qual que é teu business? Vitrine de bolso, de moda. Ah, é verdade. Não, achei que era aquele app de estacionamento. Não. E aí, cara, beleza? Foi na Case, né? Foi no Case, é. Legal, legal. Eu entrei lá, ainda não cadastrei minha startup, porque a gente ainda está no Families and Friends, aí estamos no estágio quase indo para investimento anjo. Mas uma pergunta bem da plataforma, que eu já entrei várias vezes lá, e eu vejo muitas startups cadastradas lá e ainda tem poucas captando. Elas não estão querendo captar. Eu não entendi muito bem. Legal. Não, outra pergunta, acho que vocês estão fazendo as perguntas mais recorrentes e é interessante porque é um feedback bom que a gente precisa melhorar a comunicação nesses pontos da plataforma, porque realmente é inclusive muito do que a gente fala que é o nosso posicionamento. Tem alguns investidores que falam, cara, tira todas as startups, deixa só um painel de startups que querem captar, mas a nossa missão é outra. Né? Eu quero fomentar o ecossistema de outras maneiras também. Eu não quero ser uma boutique de M&A, um banco de investimento que eu só tenho, tem produtinhos que você vai comprando. Não. Né? Tem cara, ele precisa poder organizar a sua persona empreendedora em uma plataforma e que não mais interessante você fazer numa plataforma consolidada, onde você pode fazer tudo. Né? Se você olhar o nosso funil de captação, né, no Salesforce, no nosso CRM, bom, eu tenho 27 anos e olha o que eu tenho de cabelo branco. Tá? Eu estou ficando louco. Então, praticamente todas aquelas empresas querem captar. Tá? Então, o que acontece hoje? Tá? E aí é um desafio do business digital, né? Como você escala, principalmente no começo. Né? Então, Paul Graham fala, no começo você tem que fazer coisas que não são escaláveis. É natural, a gente tem muita empresa podendo captar, a gente já tem mais de 590 empresas cadastradas, mas que estão com perfil público, tem umas 270, tem várias em perfil rascunho, ou seja, tem muito mais empresa que está lá. E muitas delas, elas travam em algum momento, né, no desenvolvimento do material. Então, a minha plataforma, o Brota 2.0, isso aqui que a gente tem ainda é um MVP, é uma versão beta, ela vai ter um funil muito mais simples para que o empreendedor consiga fazer todos os passos sozinho. Né? Hoje em dia ele fica perdido. Quando ele se perde no cadastro do perfil, ou se perde para fazer o deck da CVM, ele precisa da minha assessoria. E aí eu tenho uma lista, né? Eu tenho uma fila, né? Porque no final eu sou o único cara que ficou dessa parte de relação com o investidor e com o empreendedor. É por isso que a gente tem poucas empresas, mas a gente está conseguindo ganhar agilidade conforme a gente tem processos mais definidos e templates e manuais que eu mando para o cara está começando a entender. Antes eu tinha que fazer Skype call de 1 hora para explicando para o cara. Hoje em dia está mais simples. Então, normalmente eram só uma startup captando por tempo, e agora, acho que daqui 2 semanas, a gente já vai ter 3 ao mesmo tempo captando, e 3 muito legais, assim, com investimento, com um VC top americano. Uma delas participou do Startup Brasil, de educação, que está super tracionada, com um investidor âncora, que é top também, e uma terceira também muito bacana. Então, vamos ganhar escala nisso, mas é um desafio nosso da plataforma escalar. Né? Como eu cresço e boto mais projeto no ar, rodando para captar. Ah, bacana. Realmente, eu acho que eu comecei a cadastrar minha startup e realmente tinha um processo lá que daí eu parei e o foco mudou e ficou ali. Realmente, eu lembrei disso. Não, mas bacana. Acho que o Timo Kits da Fabi foi um dos primeiros, né, que vocês captaram. Foi o eu primeiro. Conheci ela no Case também. Você conheceu no Case? Conheci. A Fabi é o que a gente chama de early adopter, porque ela foi a primeira turma da Aceleratec, da aceleradora. Ela foi a primeira a passar no palco da Demo Brasil e a primeira a captar via equity quando ela foi no Brasil. Então, a mulher, eu vou te falar, ela é corajosa, porque ser early adopter, você tem os frutos, os benefícios, hoje em dia, ela está na mídia. A gente colocou ela em tudo quanto é mídia, tudo quanto é jornal que a gente dá entrevistas, ela sempre fala assim, quem foi o primeiro case? É ela. Então, ela está tendo um ganho de branding, de imagem muito bacana para a Timo Kits. Por outro lado, podia não ter dado certo. A CVM podia ter, não, desencanei, não quero mais, acho que eu aprovei a primeira, mas essa aqui eu não quero aprovar, e cortado a operação dela. De repente, os investidores não iam botar grana e não fechava a oferta. Né? Então, tudo isso era sinalização negativa. Então, o early adopter, o cara que entra antes, ele tem que ter muito benefício também. A gente tem que poder gerar uma prova de valor e falar assim, se isso aqui der certo, cara, você está com a gente. Eu vou te botar em tudo quanto é veículo, valor econômico, a gente já sai de novo no valor econômico daqui 1 semana, a gente vai falar de você. A gente vai ajudar a você expandir, você vai ser uma empresa inovadora, porque estava com a gente, acreditou na gente. Né? A Fabi foi a primeira. A Fabi passou nervoso, a gente teve altos e baixos com ela, e estou muito feliz que ela saiu muito feliz, muito feliz com os investidores que ela conseguiu.
É uma complementariedade muito grande de investidores. Ela mandou um questionário já para os investidores, perguntou como você quer ser acessado, qual que é teu skill, o que você gosta de fazer. Ela ficou impressionada com a resposta da galera, assim, 90% falou, pode me acessar à vontade. Não precisa seguir, eu sei que tempo é dinheiro, eu sei que eu tenho custo de oportunidade, mas me acesse, eu quero colaborar com o teu crescimento. Então, foi bom, foi um sucesso aí. Bacana, valeu. Alguém aqui também? Falando do ponto de vista do investidor, né? Quando o cara, pessoa física, vai lá e anjo, né? Tem um transbordo que pode subir voltar contra ele na pessoa física. Nesse modelo, o cara está meio que blindado, essa galera que foi como investidor ali na plataforma, ele se der algum problema trabalhista ou de qualquer outro âmbito, esse cara ele está blindado, ele vai, a onda só pega ele até a canela? Perfeito, eu acho que bom, isso não é só para a plataforma, tá? Hoje em dia já virou um consenso no mercado, inclusive investidor anjo, inclusive aceleradora, fundos de capital semente, eles falaram, eu não entro mais em contrato social, nem estatuto social, eu não entro mais, né? É muito cedo para eu me envolver, porque você está conhecendo, né? A sociedade é que nem um casamento, né? Você vai conhecendo aos poucos o empreendedor, quem ele é. Então, vamos dizer, você acha que ele tem uma boa índole, se ele acha que ele tem valores e tal, e às vezes durante a operação o cara, não vou contratar aqui como PJ e fazer aqui, não paga imposto aqui, dali quando você nem espera, chega em você. Então, o título de dívida conversível, né, qualquer tipo de mútuo conversível, onde ele tem uma entrada como credor do investidor no primeiro momento, e ele só vira sócio na maturidade, no vencimento, então dali 5 anos, você olha a empresa. Puta, a empresa foi para o brejo, isso aquilo vira posse. Você não tem uma garantia também, né? Você também não consegue acionar o empreendedor na física, me paga com teus bens, você também não consegue. O que traz uma tranquilidade para o empreendedor também, né? Se a empresa está indo bem, a empresa naquele momento ela se compromete a virar uma SA, né? E aí daqui 5 anos a gente entende que assim, se a empresa não conseguir virar uma SA naquele momento, então não foi bem, né, digamos assim, porque é muito tempo, já nem tem mais os benefícios de se manter pequenininha, no simples e tal. Ela vira uma SA, emite ações para esses investidores, e aí você tem uma estrutura de governança que aí protege bem, né? Então, dessa maneira, o risco do investidor anjo é financeiro. Eu botei R$5.000, isso aqui vai virar 0, mas não transborda. Obviamente no Brasil, tá? De novo, é importante trazer, acho que no Brasil a gente tem juízes de uma série de divisões. Nos Estados Unidos você tem uma separação muito clara dos bens dos sócios e da empresa. No Brasil não tem. Então é necessário usar algum mútuo conversível, algum contrato de opção, para que você garanta ao máximo a integridade dos bens pessoais desse investidor. Show de bola. Mais alguém? Obrigado. Valeu, gente.